Olá pessoal, nesta videoaula vamos iniciar o estudo sobre máquinas de estado assíncronas. Na parte 1 eu vou apresentar algumas definições, terminologias e procedimentos para análise desse tipo de circuitos, né? Então a agenda dessa videoaula é essa que estou mostrando aqui. Inicialmente eu vou traçar um paralelo, né, entre circuitos síncronos e assíncronos sequenciais, né? Apresentar o conceito de modo fundamental, a importância das máquinas de estado assíncronas e algumas terminologias como tabela de fluxo primitiva, tabela de transição, o estado total e estado total estável, a definição de estabilidade de um circuito assíncrono e o que são corridas ou races em inglês, né? Então temos corridas não críticas e críticas. Aí apresento então o procedimento padrão para analisar um circuito sequencial assíncrono e fazemos alguns exercícios. Bom, o material bibliográfico desta aula saiu destes dois capítulos, a seção 7.10 do livro de Walkerly e capítulo 9 do livro de Morris Mano. Inicialmente, então, até agora nós temos trabalhado com circuitos sequenciais síncronos, nos quais temos um clock que nos permite sincronizar através de um trem de pulsos, sincronizar a transição de estados do circuito, né? E nós armazenamos em flip-flop o estado do circuito. Esses circuitos são mais simples de projetar, de analisar, e justamente a sua simplicidade radica em que não temos tantos problemas de timing, apenas precisamos nos preocupar por respeitar o tempo de setup e de hold em cada flip-flop. Tá? Já nos circuitos sequenciais assíncronos, nós temos aqui as entradas, podemos ter N entradas, por exemplo aqui, M saídas, tá? E aqui as saídas, elas estão realimentadas, tá? Igual que acontecia nos circuitos síncronos, só que eles se alimentam através de elementos de atraso ou delays, certo? Esse modelo é conhecido como modelo de Huffman e é um dos modelos usados para analisar circuitos sequenciais assíncronos. Então veja que aqui não temos um sinal de clock que nos permita sincronizar a transição de estados, tá? O estado muda a qualquer instante de tempo quando as entradas também mudam, tá? Esses elementos de atraso aqui, pessoal, eles servem como uma memória de curto prazo, tá? Ele pode ser implementado através de fios mais longos, mais curtos, você produz delays maiores, ou inclusive através de latches ou flip-flops em modo assíncrono, beleza? Esses circuitos eles são bem mais rápidos, porque a gente não precisa esperar as bordas do clock, eles são mais rápidos, porém são mais difíceis de projetar e de analisar, devido aos problemas de timing. Bom, então como eu estava falando para vocês, o modelo de Huffman é um modelo atual, no qual esta Y maiúsculo representa o próximo estado, ou as variáveis de excitação. Podemos ter aqui, por exemplo, K variável de estado. E depois dos elementos de atraso, os delays, temos este Y minúsculo que representa o estado atual, tá? Igual que a gente fazia em máquinas de estado síncronas, né? Então temos próximo estado e estado atual, além das entradas e das saídas, tá? Então esses delays, eles são a concentração dos atrasos distribuídos nos elementos lógicos, certo? Combinacionais que proporcionam memórias de curto prazo, tá? Então, quando X muda de valor, os atrasos permitem ao circuito lembrar dos valores atuais no estado atual, tá? Um tempo suficiente antes de desenvolver novos valores para o próximo estado. Okay? Justamente porque este sinal ainda não alcançou a se propagar e chegar acá. Então ainda temos noção do estado atual antes de que mude isto, tá? E quando muda o próximo estado, tá? Eles por sua vez vão demorar um tempo para se converter no estado atual, tá? Então, esse tempo que demora depende muito deste delay. Alguns sinais vão chegar antes, outros depois, tá? Não vão chegar simultaneamente, ok? Isso é algo bem importante porque isso é um princípio que devemos respeitar. Em todos os modos de operação dos circuitos sequenciais assíncronos,
Tá? Primeiro temos uma condição, vamos trabalhar sempre em estado estacionário. Isso significa que o estado atual é igual ao próximo estado. Tá? E a diferença no próximo estado vão produzir transições no estado atual. Okay? E adicionalmente, os circuitos em modo fundamental, ou melhor, nós analisamos esses circuitos em modo fundamental. Isso significa que apenas um sinal pode mudar por vez. Um sinal das variáveis de estado. Tá? Dessa forma, não é permitido que duas ou mais variáveis de estado mudem simultaneamente. Isso é bem importante e devemos respeitar como uma regra de ouro. Tá? Consequência disto é que o tempo entre mudanças na entrada deve ser maior do que o tempo que precisa o circuito para alcançar um estado estável. Tá? Ou seja, o tempo entre duas mudanças simultâneas na entrada, certo? Tem que ser longo o suficiente para eu conseguir produzir um novo estado atual, beleza? E as entradas mudam uma por vez, tá? E só quando o circuito está na condição de estabilidade, ok? Isso é uma consequência do anterior. Então, se eu tenho várias entradas, só posso mudar uma delas de cada vez, tá? Quando mudei, tenho que esperar, certo? Até ter um novo estado atual, certo? Aí posso mudar outra entrada, aguardo todo o processo de delay, certo? Até mudar outra entrada, certo? Uma de cada vez. E as variáveis de estado também vão mudar uma de cada vez, ok? Isso é modo fundamental. Bom, a importância das máquinas de estado assíncronas. Elas são usadas quando é necessário manter a informação do estado, porém não temos flip-flops disponíveis ou não podemos usar um clock no circuito. Tá? E existem várias explicações para isso, várias justificativas. Essas máquinas elas requerem poucos elementos, elas consomem pouca energia, são menos suscetíveis à variação do BDD, da alimentação do circuito e flutuações da temperatura. Tá? Em um circuito sequencial síncrono, para que a gente consiga sincronizar e respeitar certos tempos de setup e de hold, é necessário que o BDD se mantenha muito estável, portanto é necessário ter reguladores de tensão. Em um circuito sequencial assíncrono não temos clocks, portanto não temos essa oscilação rápida de um sinal que dissipa energia e não temos os reguladores, certo? Os LDOs para manter o BDD estável. Tá? Então isso faz com que sejam circuitos enxutos e consumam pouca energia e além disso são muito mais rápidos. Tá? Então elas são usadas quando as entradas podem mudar independentemente do clock interno. Tá? Também máquinas de estado assíncronas são usadas quando a velocidade de operação é fundamental. Okay? Em alguns projetos se tem proposto o tratamento de interrupções que a gente faz no software embarcado ou no software que você embarca no microcontrolador. Muitas vezes o projetista precisa se preocupar muito mais pelos modos de falha do que como tal pela lógica. Tá? Implementar a lógica até que é algo direto é difícil, mas dá para fazer. Agora pensar nos modos de falhas, pensar se esta entrada fosse tanto e esta entrada não chegar ainda a tal valor, o que faz, o que acontece. Geralmente essas coisas se tratam através de interrupções e aí é quando começa o código embarcado a ficar grande, a consumir muita memória. Muitas vezes essa lógica que implementa cada interrupção dentro do microcontrolador às vezes é extraída e se trata em hardware de forma muito rápida e eficiente usando máquinas de estado assíncrona. Máquinas de estado assíncrona também se usam em comunicação assíncrona entre unidades. Imagina que você tem um módulo aqui que talvez tenha um clock, acá tem outro módulo que tem um clock diferente, tá? Mas você precisa fazer essa comunicação de forma assíncrona ou respeitando algumas condições específicas simples de serem implementadas, tá? Então se implementam comunicações ou protocolos assíncronos. Portanto, elas são usadas para sincronizar, entre aspas, eventos em situações onde a metastabilidade é ou pode ser um problema. Tá? E também é importante ressaltar que latches e flip-flops são essencialmente máquinas de estado assíncronas. Tá? E vocês vão ver nos próximos exemplos que isso é um fato. Bom, máquinas de estado assíncronas, elas também podem ser classificadas como máquinas de Moore, se a sua saída não depende da entrada, depende apenas do estado atual.
ou de mili se a saída depende do estado atual e das entradas, tá? A entrada está vindo por aqui, né? Bom, agora vejam que em lugar de usar flip-flops para registrar o estado atual, aqui o que nós temos são elementos de atrasos que produzem esses delta, certo? Delta de tempo, esses delays, tá? E que eles são uma memória de curto prazo. Podemos assumir que elas são uma memória de curto prazo e elas lembram por uma fração de tempo, lembram o estado atual do circuito. Tá? Bom, sobre a terminologia, no análise de circuitos sequenciais assíncronos temos uma terminologia própria, o que a gente chama, por exemplo, de tabelas de estados, tá? Aqui pode ser chamada de tabela de fluxo, tá? Então, tabela de fluxo ou flow table em inglês é a tabela de transições onde os estados estão representados por letras ou símbolos. Vejam nesse caso aqui, tá? Um caso particular de uma tabela de fluxo é a tabela de fluxo primitiva, onde apenas tem um estado estável. Eu já vou explicar mais para frente o que é um estado estável. Por enquanto, assuma que quando tem essa bolinha aqui é o estado estável. Quando tem um estado estável por linha, apenas um, isso se chama tabela de fluxo primitivo, ok? Outro conceito, tabela de transição, tá? Que é a nossa tabela de transição, só que codificadas, os estados estão codificados, tá? Por exemplo, aqui A eu chamei de 00, B de 01, tá? C de 11 e D de 10. Então, adotando esse código, temos aqui a tabela de transição. O que eu quero que fique claro para vocês, pessoal, dessa tabela de transição, é que o que está em cada quadradinho destes aqui é o próximo estado, é o Y maiúsculo, tá? Então aqui temos Y1 e Y2, certo? Que indica o próximo estado, e isso aqui é o estado atual, beleza? Igual que a gente faz em máquinas de estado síncronas. Estado total é a combinação do estado atual e a entrada. Então imagina, por exemplo, aqui seria isso aqui, o estado total, Y1, Y2 e X, que é a entrada, tá? E o estado total estável é quando o próximo estado previsto na tabela de transição é igual ao estado atual. Então imagina, essa aqui é a tabela de transição. Então vejam aqui, quando X é 0, temos, quando o estado atual é 0, 0, X é 0, o próximo estado é 0, 0, igual que o estado atual. Portanto, isso é um estado estável, tá? Se X é 1, então o próximo estado é 0, 1, diferente do estado atual. Portanto, este aqui é um estado instável. E assim por diante. Quando vocês vejam que esta linha aparece aqui, ou melhor, que este código aparece aqui na linha, isso é um estado estável. Aqui apareceu estado estável, 0 apareceu aqui, é um estado estável ali, tá? Caso contrário, é instável. Beleza? Então vejam que aqui nós temos, nessa tabela de transição, temos 4 estados totais: 000, 001, perdão, esse aqui seria 000, certo? Esse daqui seria 011, este daqui seria 110, tá? E este daqui seria 101, ok? São 4 estados totais. Beleza? De novo, então, essa é a entrada, o estado atual, e o que está dentro aqui é o próximo estado, ok? E essas bolinhas significam estado estável. Bom, sobre estabilidade, um circuito sequencial assíncrono é instável se oscila entre estados instáveis devido aos laços de alimentação, tá? Então isso pode ser verificado na tabela de transição. Se em uma coluna, por exemplo aqui, veja aqui, se numa coluna não possui estados estáveis, então o circuito é instável. Imaginem que o estado atual é 0 e que a entrada, sei lá, a entrada estava em 0 e mudou para 1. Beleza? Então passou de aqui para cá. Nessa situação, o próximo estado vai ser 1, estando em 1, né? O próximo estado vai ser 0, estando em 0 o próximo estado vai ser 1, estando em 1 o próximo estado vai ser 0 e assim por diante. Começa a oscilar entre esses dois estados instáveis e nunca vai parar, certo? Isso é instabilidade do circuito, ok? Condições de corrida, ou races em inglês, quando duas ou mais variáveis de estado binárias mudam devido à alteração de uma única entrada,
Tá? Então você pode ter vários bits para representar as variáveis de estado. Quando mais do que um bit, ou seja, 2 ou mais, mudam simultaneamente quando a entrada provocou uma transição de estado, isso é uma condição de corrida. E as corridas podem ser críticas ou não críticas. A corrida não crítica é quando o estado estável final não depende da ordem em que mudam as variáveis de estado. Tá? Independe da ordem que muda o estado, a variável de estado. Por exemplo, estou no estado 0, 0 e tenho que ir para 1, 1. Tem 2 bits mudando, certo? Eu posso assumir que posso primeiro mudar o bit mais significativo, ou seja, iria de 1, 0 e depois a 1, 1, certo? Ou o contrário, poderia ir por 0, 1 e 1, 1, certo? E o estado final é sempre o mesmo, então é uma corrida não crítica. Agora, se a ordem em que as variáveis de estado mudam e resulta em estados diferentes, estados estáveis diferentes, então isso é considerado uma corrida crítica. E isso é devido a que os delays no laço de realimentação, eles podem ter comprimentos diferentes, tá? Então a gente não saberia a princípio qual é a sequência de estados intermediários que o circuito vai percorrer. Essas corridas críticas devem ser evitadas em tempo de projeto e a gente vai dar algumas dicas para isso. Ok? Será discutido mais para frente. Bom, o procedimento então para análise, procedimento genérico, padrão para analisar uma máquina de estado assíncrona ou um circuito sequencial assíncrono. O primeiro passo é substituir os laços de realimentação, ou seja, identifica onde estão os laços de realimentação e substitui por atrasos, por delays. Tá? A entrada do delay representa o próximo estado, y maiúsculo, e a saída do delay representa o estado atual, y minúsculo. Segundo passo é obter as expressões booleanas para o próximo estado e o estado atual e também para as saídas, obviamente. Obter a tabela de transição, ou seja, isso significa mapear cada variável de estado, certo? Em uma tabela e depois combinar essas tabelas em uma única para obter toda a tabela de transição. E ao mesmo tempo aproveitar e circular ou identificar os estados estáveis, né? O quarto passo seria analisar a estabilidade do circuito e as corridas, se tem corridas críticas ou não críticas. Tá? Quinto passo, criar uma tabela de fluxo e substituir os estados codificados por estados simbólicos. Finalmente, obter um diagrama de estado se necessário. Tá? Agora, esta parte de análise ela pode ser feita com a tabela de transição. Muitas vezes isso facilita porque temos os valores codificados em binário, mas também pode ser feita depois da tabela de fluxo. Tá? Isso depende muito do que o problema esteja pedindo. Então vamos lá fazer um primeiro exemplo. Imaginem que temos este circuito sequencial assíncrono, tá? E que não temos informação nenhuma sobre os delays. Ok? Não sabemos qual é o tempo de propagação das portas, nem os delays aqui, tá? Isso nos dá a liberdade de a gente supor as coisas, de idealizar inclusive. Poderíamos dizer, por exemplo, que essas portas são ideais e não tem nenhum atraso, tá? E poderíamos assumir, opa, aqui esse delay aqui deste laço de realimentação é 1 nanosegundo e aqui outro 1 nanosegundo também, certo? A gente não sabe. Então, ele nos deixa livre de escolher isso, tá? Então o primeiro passo é identificar os laços de realimentação. Aqui tínhamos um, certo? E acá temos outro. Então o que a gente faz é abrir esse laço e aí colocar um elemento de atraso, um delay, um bufferzinho ali, tá? Segundo passo é obter as expressões booleanas, certo? Então vejam que o próximo estado y1 é igual a y1 vezes x por x barrado y2, certo? Aqui está. E o próximo estado y2 é igual a x barrado y2, estado atual y2, or teríamos y1 barrado em x, ok? Está ali, beleza? Obtendo essas expressões booleanas, então podemos agora obter a tabela de transição, ok? Então vamos lá para a tabela para y1. Neste caso, então, vamos verificar o que acontece aqui com y1 quando a entrada x
é 0 ou quando é 1, beleza? Então veja, quando x é 0, ou seja, este caso aqui, então esse termo é 0, tá? Tudo isto é 0. E portanto, y1 vai ser y2, o estado atual é y2, tá? Então aqui, y2 está aqui, vai ser 1 aqui, beleza? Agora se x é 1, tá? Então aqui, isto aqui vai ser 0, tá? E portanto, y1, o próximo estado vai seguir o estado atual y1, tá? Que está aqui. Então aqui teríamos 1 e nas outras condições 0, 0. Beleza? Essa foi a tabela para y1. Agora para y2. Então quando x é 0, este termo aqui se faz 0 e portanto o próximo estado y2 vai seguir o estado atual y2, que está aqui. Tá? Então aqui temos 1 e acá 0, 0. Beleza? Agora se x é 1, então esse termo aqui se faz 0 e portanto o próximo estado y2 segue o y1 negado, tá? Ou seja, vai ser 1 aqui, quando é 1 aqui, e aqui 1, tá? E 0, 0 nos outros casos. E aí o que a gente faz é pegar a tabela y1 e y2, colocar juntas para obter a tabela de transição, tá? Então vejam que aqui está essa coluna aqui, é essa primeira aqui, e essa coluna da cá é esta daqui, beleza? Só coloquei juntas, né? E podemos identificar aqui então os estados estáveis. Vejam que se o próximo estado é 0, 0 e aqui, perdão, o estado atual é 0, 0, aqui eu tenho o próximo estado 0, 0, círculo aqui, estado estável, isto é instável. Se o estado atual é 0, 1, aqui encontro outro estado estável. Se é 1, 1, e aqui eu tenho o próximo estado 1, então é estável. Estado atual 1, 0. Aqui o próximo estado é 1, 0, portanto é estável, tá? Então consiste só em circular os estados estáveis. Bom, o próximo passo seria analisar se o circuito é estável ou não. Vejam que em cada coluna temos pelo menos um estado estável, portanto o circuito é estável, tá? Beleza? E agora temos que verificar se temos condições de corridas. Tá? Ou seja, quando a entrada muda de 0 para 1 ou de 1 para 0, temos que verificar se tem duas variáveis de estado que mudem simultaneamente. Tá? Então, por exemplo, de 0 para 1, então temos essa condição aqui, 0, 0, e o próximo estado vai ser 0, 1, apenas muda um bit, não é condição de corrida. Tá? Estando aqui, por exemplo, e mudando de 1 para 0, então estamos em 0, 1 e vamos para 1, 1, tá? Então muda só um bit, também não é uma condição de corrida. Aqui estando em 1, 1 com x igual a 0, mudando x para 1, teríamos que ir para o estado 1, 0, também muda só um bit, então não é uma condição de corrida. E finalmente, estando no estado atual 1, 0, nesse estado estável, se x muda de 1 para 0, então iríamos de 1, 0 para 0, 0 e também muda apenas um bit, ou seja, aqui não tem condições de corrida. Beleza? O último passo seria obter a tabela de fluxo, que é apenas dar um nome simbólico a cada estado, por exemplo, A, B, certo? C e D, e substituir esses códigos aqui dentro, ok? Então, com isso encerramos o primeiro exercício. Bom, o exemplo 2 consiste em analisar as seguintes tabelas de transição, escrever as possíveis transições quando a entrada x muda de 0 para 1, tá? E sempre a partir do estado inicial 0, 0, tá? Temos que verificar se o circuito é estável e se há corridas críticas ou não. Então vamos começar com estas primeiras duas tabelas aqui. Vamos lá. Ambas, em cada coluna tem pelo menos um estado estável, portanto ambas as transições são de circuitos estáveis, tá? Sobre corridas críticas, então vamos lá, ou melhor, sobre condições de corrida. Se muda a entrada de 0 para 1, então vejam aqui que teríamos que passar do estado atual, o estado atual é 0, 0, certo? São nesse estado estável, e então o próximo estado vai ser 1, 1. Mudam 2 bits simultaneamente, 0, 0 para 1, 1, ok? Como é que eu vou de 0, 0 para 1, 1? Eu posso fazer que y1 mude primeiro, tá? Ou seja, eu iria para cá, certo? E daqui então o próximo estado seria 1, 1,
mais este estado instável, tá? Daqui eu poderia fazer agora que y2 vai para 1, certo? E então cheguei a 1, que era onde eu queria chegar com um estado estável, beleza? Fiz esse percurso aqui. Agora vamos lá, como é que eu chego em 1? Também poderia chegar em 1 fazendo que y2 mude primeiro. Isso depende dos atrasos, dos delays, quem que vai chegar primeiro, tá? Então se y2 chegar primeiro, estaria nessa condição aqui, certo? Na qual eu vou para o próximo estado 1. Estando em 1, certo? Ambos são instáveis. Perdão, estando em 1, aqui em 1, o próximo estado é 1 estável, tá? Então não interessa quem mudou primeiro, y1 ou y2, eu sempre chego no mesmo estado estável final, tá? Portanto, isso é uma corrida não crítica. Vamos ver este aqui. Então, mudando x para 1 a partir do estado atual 0, 0, estou neste estado estável, certo? Então, o próximo estado vai ser 1. Veja que então muda em 2 bits, de 0, 0 para 1. Isso é uma condição de corrida. Agora temos que verificar se a ordem como se alteram as variáveis de estado afeta o estado final, tá? Então, supondo que y1 mude primeiro, ou seja, vamos para cá, ok? Vejam que daqui o próximo estado vai ser 1 instável. E estando em 1, o próximo estado vai ser 0,1 instável. E estando em 0,1, o próximo estado é 0,1 estável. Tá? Então eu fiz todo esse percurso daqui. Beleza? Agora vamos supor que eu tenho que chegar em 1, né? Beleza, vamos supor que agora y2 muda primeiro, ou seja, eu vou para cá, certo? E se y2 mudou primeiro, então eu já vou para esse estado estável, tá? Eu poderia aqui fazer que mude já o y1, que tem que chegar em 1, mas isso me faz vir para cá e desde aqui de novo volto para lá, tá? Então sempre o estado final é o mesmo, portanto temos uma corrida não crítica. Vamos analisar estes dois exemplos do lado de cá. Mudando x de 0 para 1, então vejam que o próximo estado tem que ser 1, aqui, né? Mas fazendo o passo a passo, mudando y1 primeiro, ou seja, venho primeiro por aqui, então isso faz com que eu passe para o próximo estado sendo 1, 0, estado estável, tá? E se daqui mudo, então falta mudar y2, colocando y2 em 1, então eu vou para o estado y1, ok? Beleza? Esse é o estado final ali nesse caso. Agora mudando y2 primeiro, aqui, primeiro mudo y2, tá? Então daqui eu vim para cá, certo? Ele me indica que o próximo estado é 0,1 estável, tá? Então ele vai parar por ali. Isso significa que temos aqui uma corrida crítica. Por um lado eu cheguei por aqui, certo? E por outro lado eu cheguei por aqui, tá? O estado final é diferente, ok? Agora, e também aqui se mudassem, se pudéssemos mudar simultaneamente, vejam que o estado é diferente, tá? Então, por um lado, desculpem, no primeiro caso eu errei aqui. Se o próximo eu tenho que chegar aqui, né? Mas daqui, certo? Mudando y1 primeiro, vejam que eu já chego numa condição estável, então ele para ali, ok? Ele não volta para cá. Bom, neste caso aqui, ó, mudando x de 0 para 1, então eu sei que tenho que ir para 1, 1. E fazendo y1 mudar primeiro, eu vou para 1, 0, certo? Já é estável, tá? Agora mudando y2 primeiro, eu vou para 1, 1 instável, agora sim, venho para cá. E sendo 1, 1 com entrada 1, então eu paro um estado total, estável, total estável, 1, 1. Tá? Então, por um lugar eu cheguei aqui, para outro lugar cheguei por aqui. Ou seja, estados estáveis diferentes e, portanto, são corridas críticas. Nesse último exemplo, então, se x muda de 0 para 1, então eu vou para 0,1. De 0,1 vou para 1,1, tá? E de 1,1, que está aqui, vou para 1,0.
y de un 0 que está aquí voy para 0, 1, y de 0, 1 que está aquí voy para un 1, y de un 1 que está aquí voy para un 0 y fica oscilando. ¿Qué acontece? En esta columna não tem nenhum estado estável, portanto o circuito instável ele vai ficar fazendo este percurso aqui, não se sabe onde vai parar ou quando vai parar, tá? Ele é instável, ok? Bom, o último exemplo que vamos fazer é esse aqui. Considerem esse circuito que basicamente é um latch tipo D com portas NAND. Aqui temos o dado e o sinal de gate, certo? Ou clock, tá? Então vamos identificar aqui os laços de realimentação, tá? Esse circuito pode ser reformulado, tá? Mas eu colocaria o laço de realimentação aqui e não aqui, porque eu poderia colocar ele desta maneira. Se isso não é evidente, tá? Não fica evidente, coloquem o circuito assim, ó, tá? Então o que eu fiz foi colocar esta porta daqui para cá, tá? E aí dessa maneira já fica mais fácil identificar isso aqui. Então neste sinal aqui eu tenho D em C barrado, tá? E aqui eu tenho C denegado barrado, tá? Este barrado daqui é eliminado por esta negadora aqui, portanto do lado de cá eu tenho CD barrado por Y barrado, tá? E dessa maneira aqui na saída eu tenho isto aqui barrado or isso aqui, mas essa negadora é eliminada, ou melhor, este barrado é eliminado por esta negadora, e portanto eu teria CD por tudo isso aqui barrado, ok? E então eu identifiquei este laço de realimentação e aí coloquei o bufferzinho, o delay, ok? Obtendo as expressões booleanas, então Y é igual a isso que está aqui. Se vocês trabalham por De Morgan, isso aqui, vão chegar a uma expressão como esta daqui, tá? De fato, melhor, quando trabalham isso daqui por De Morgan, vão chegar a isso aqui para a saída, né? Tá? Ou seja, esta expressão é esta mesma. Vejam que Y é a mesma saída. E o que é barrado é isto aqui, que é esta expressão aqui, beleza? Aqui faltou um barrado, né? Ok? Então vamos lá. A tabela de transição ficaria da seguinte maneira: eu tenho as expressões aqui para Y, certo? Que é o próximo estado. Como temos apenas um laço de realimentação, vamos ter apenas uma variável de estado, portanto temos só um estado interno e ele pode assumir o valor de 0 ou de 1, tá? O estado atual. E aqui vamos colocar o próximo estado, que depende das entradas, tá? Eu coloquei aqui, sempre a minha recomendação é colocar em código gray, certo? Como se fosse um mapa de Carnot. Então 00, 01, 1 e 0, tá? O que acontece quando Y, estado atual é 0, tá? Isto se faz 0, isto se faz 0, tá? Se CD é igual a 0, 0, então aqui temos 0, tá? Se CD é 0, 1, então isso ainda é 0, tá? Aqui 0. Agora, se CD é 1, 1, isto vale 1, tá? Aqui está. E se CD é 1, 0, então isto é 0, tá? Portanto aqui é 0. Beleza? Agora se Y é igual a 1, tá? Então teríamos aqui 1, portanto o próximo estado vai seguir o D quando D seja 1. Então, que neste caso e neste caso temos uma saída 1 aqui, beleza? Agora por outro lado, quando deixa ver, se aqui temos 1, certo? E CD aqui temos 1, se C é 0, então também a saída é 1. Aqui C é 0 e aqui é 0, então aqui temos 1, tá? Finalmente, quando CD é 1, 0, tá? Então aqui temos 0, aqui temos 0 e aqui temos 0, portanto aqui temos um 0, tá? Essa é a tabela de transição. Vamos identificar os estados estáveis. Vejam aqui o estado atual e aqui o próximo estado é o mesmo, portanto isto é estável. E quando Y é igual a 1, então se o próximo estado é 1, então é um estado estável. Aí estão ressaltados.
Bom, próximo passo seria obter a tabela de fluxo, então eu vou dar este código, S0 para Y0 e S1 para Y1. Então estou substituindo apenas, né, esse código. Eu poderia fazer a tabela de fluxo incluindo as saídas. Veja que com uma vírgula eu coloco a saída QN, que é bajado, né? Tá? Então seria esta tabela que está aqui. E vejam que sempre que certo, segue o que é bajado, exceto aqui que eu já vou tratar essa saída aqui, tá? Sobre análise de estabilidade e corridas críticas ou não críticas. Então vejam que cada coluna tem pelo menos um estado estável, portanto o circuito é estável, tá? E sobre as corridas, então vejam, podemos começar com este estado atual, S0, né? E CD igual a 0, tá? Mudando agora, só muda uma entrada por vez, lembra? Então mudando agora C para 1, então vou para cá, tá? Venho para cá, então vou para esse 0 estável, e agora mudando D para 1 eu venho para cá, esse 1 é instável, estando agora em esse 1 aqui, estado atual. Depois de certo tempo o próximo estado vai ser esse 1, tá? Com entrada 1, beleza? E nessa situação o estado final, o próximo estado é esse 1 estável, tá? Então eu permaneço aqui, beleza? Ou seja, se mudei C primeiro, a partir desse 0 e entrada 0, 0, eu cheguei aqui. Agora o que acontece se mudo primeiro o D? Então estando nesse 0 com entrada 0, 0, vou mudar primeiro o D, então venho para cá, ok? No qual eu tenho essa condição, próximo estado estável, tá? E agora vou colocar C em 1, beleza? Então daqui eu venho para cá, certo? Eu vim por aqui, daqui vim para cá, próximo estado é C1 instável. Depois de certo tempo, o estado atual vai ser S1, certo? Depois que se propagou toda a informação, chegou S1, certo? Na lógica combinacional para a transição de estados, e ele me diz: opa, se S1 se o estado atual é S1 e a entrada é 1, então o estado final vai ser S1 estável. Independente de quem mudou primeiro, o estado final é o mesmo, tá? Então isso não é uma corrida crítica, ok? Agora vamos ver o que acontece, certo? Isso que eu acabei de mostrar é o que está escrito aqui, tá? Bom, agora vamos supor a seguinte situação, tá? Antes de mostrar o que acontece a partir do estado S1, vejam que quando eu passei pela primeira condição, teve uma saída transitória. Vejam que a saída era 0,1, 0,1, passou por 1, mas depois de certo tempo, uma fração de tempo, ela voltou para 0, tá? Então essa saída é transitória, tá? Mas o estado final sempre é S1 com esta saída aqui, beleza? Bom, agora vejam o que acontece se fazemos nossa análise começando aqui, ó, em S1, estado atual S1 com entrada 1, tá? Então nessa situação, assumindo que C muda primeiro, então vamos de 1, vamos mudar C, passou para 0, está aqui. Então o próximo estado vai ser S1, tá? Estável, ok? E agora vamos fazer que que D mude para 0, tá? Nessa condição, então passamos por aqui, certo? O próximo estado é S1 estável. Então por esse lado viemos até C1. Agora vamos ver o que acontece se C muda primeiro. Vejam que estando aqui em S1 com essa entrada 1, se fazemos que D mude primeiro, tá? Então vamos vir para cá, certo? E daqui, próximo estado é S0 instável. Depois de certo tempo se atualiza o estado atual, certo? Então vamos ter esta condição onde vamos passar para o próximo estado S0 estável, tá? Agora vamos fazer que C mude, certo? Ou seja, vamos passar para cá, ok? Passou C de 1 para 0, certo? E chegamos a um estado final S0 estável. Então vejam que é diferente, depende de quem muda primeiro, chegamos a um estado final diferente. Portanto, aqui temos uma corrida crítica, beleza?
E isso significa que não que o estado final é imprevisível, depende da ordem como mudem as variáveis de estado, ok? E essa análise também pode ser feita junto com a saída, certo? Pessoal, então com isso eu encerro esta primeira aula sobre máquina de estado assíncrono. Nos vemos na próxima aula, na qual vamos trabalhar com circuitos assíncronos com latches SR, com flip-flops de forma assíncrona, tá? E eu vou apresentar um procedimento para a síntese de máquinas de estado assíncronas, ok? Ou seja, a partir de uma definição de um problema em palavras, temos que obter um circuito, tá? Equivalente, ok? Então, até lá.